É. Aí, beleza. Agora tem que ir pra Europa. Aí eu não tinha grana pra ir pra Europa. Eu consegui. Então, eu vou falando rápido, assim, pra não. Né? Mas até antes de você continuar. Porque uma coisa. Tem que pressa não, Felipe. tem pressa não. Mas esse convite pra ir pra Europa, você ganhou. No que você ganhou, aí as pessoas começaram a olhar e falaram, pô, esse Felipe aí é promissor. No Brasil, né? No Mas Brasil. na Europa eu não era ninguém, né? Mas aí te convidaram pra ir? Não, aí eu fui atrás de arrumar um campeonato, né? Que era a próxima fase, depois do campeonato de Fórmula Chevrolet que eu corri aqui. Era a próxima fase, que era ir pra Europa. Era um campeonato, na época, que chamava Fórmula Renault. E aí eu fui atrás. Primeiro, todo mundo aqui no Brasil falava, se você não for pra Inglaterra, você não vai chegar na Fórmula 1 nunca. Então você tem que ir pra Inglaterra. Só que a Inglaterra era muito cara, eu não consegui ir pra Inglaterra. Aí eu fui pra Itália. Aí eu comecei a ir atrás de algumas equipes na Itália. E eu tinha... o campeonato custava 160 mil euros para fazer o campeonato inteiro. Ficou mais caro agora, igual a gente estava falando aqui. O kart custa 300, né? Aí eu fui atrás de algumas equipes e tinha uma equipe que aceitava eu fazer o campeonato inteiro por 160 mil euros, mas era uma equipe muito ruim. Aí fui atrás de algumas equipes melhores e chamou uma equipe que não era a que venceu o campeonato, tal, mas era uma equipe competitiva que ele me aceitava eu entrar para fazer 6 corridas só do campeonato italiano com esse valor de 100 mil e tentar arrumar a diferença para acabar o campeonato, né? Para fazer. E ele me dava isso era o campeonato italiano de Fórmula Renault, e ele me dava duas etapas do europeu, que era no mesmo final de semana do italiano. Então, esse era o meu acordo. E aí eu falei, tá bom, agora eu preciso arrumar uma grana para eu viver lá fora. E meu pai falou assim, ó, eu te ajudo um pouquinho, mas eu tinha um carro, eu tinha 18 anos, eu tinha um carro que meu pai tinha me dado, que era um Astra 2.0. E aí ele falou assim, só que você vai ter que vender o carro e viver com o dinheiro do carro. Eu falei, tá bom, vamos vender o carro. Aí eu vendi o carro e vivia, né? E me ajudou para eu custear a minha vida, né? Lá fora. Então foi assim. E aí esse foi talvez um ano mais importante da minha carreira. Porque eu cheguei lá assim, comecei a fazer os treinos, recorde da pista, nanana, fui campeão italiano e campeão europeu. No meu primeiro ano na Europa. Na Fórmula Renault. Chamava. Aí, logicamente, chegou um menino do nada no Brasil, não era conhecido e ganhou 2 campeonatos no mesmo ano. Isso foi realmente algo que trouxe o interesse de várias equipes de Fórmula 1 em cima de mim. Então, quer dizer, depois, lógico, teve a minha carreira, teve tudo aquilo que aconteceu, só que talvez foi um momento mais importante onde eu consegui, né, tipo, chegar e mostrar o talento que eu tinha. Mas uma pergunta, porque assim, ó, pelo que eu tô entendendo, primeiro você tem que custear o seu passe para você correr, para você tentar ganhar um prêmio. Qual que é esse prêmio? Por exemplo, nessa que você ganhou, você era 106 mil euros. E para qual era o potencial de ganho se você ganhasse primeiro lugar em tudo? Tinha isso ou era realmente ou pelo só era assim, pô, se eu ganhar eu vou ir subindo aqui, né? É isso. Normalmente o ganho, por exemplo, na Fórmula Renault ainda era um campeonato que tinha uma montadora por trás, então o campeão ganhava um carro do campeonato italiano, que era um Renault Clio Sport, sei lá. E no campeonato europeu também, o campeão ganhava um carro, que era um Renault Laguna, então, também Sport. Então o prêmio não hoje pagava, mas normalmente não você ganha ganha um nada, Renault normalmente você ganha um Clio, troféu, irmão. cara. Nossa. Então, eu achava... E outra, eu ganhei o carro, fiquei devendo dinheiro pra equipe, o carro foi pra pagar a equipe, eu não fiquei com o carro. Eu ganhei o carro então, porque eu achava... Não tô nada, era a dívida no final, entendeu? Que você bancava tudo pra, sabe, tipo assim, pô... Ganhar um prêmiozinho ali, né? Não, nem um prêmiozinho, eu pensei que era, sei lá, o cara, era tudo isso pra ganhar 1 milhão de euros, Mas, sei lá, sabe? mas não tem prêmio. Não é tem um troféu, prêmio. É um e você troféu. subir de categoria ou faz mais um ano que não foi bem, entendeu? Meu Deus. Caraca, realmente... É uma coisa meio que, tipo assim... Tudo isso pra chegar na Fórmula 1. Fazer um Tudo paralelo isso pra aqui você- com talvez categorias de base, se a gente tivesse indo pro futebol. Pô, o cara vai jogando algumas categorias, de repente... Esse cara não ganha nada, Às vezes até... de custo, mas sabe? ele vai ganhando esse prestígio, esse olhar da Sim, galera sim. pra É entrar num basicamente time isso. grande. Exatamente. É você ir subindo o degrau. Mas você mencionou que todo mundo no Brasil falava que se você não fosse para Inglaterra não dava para ir para Fórmula 1. Então, desde o começo, você já tinha na cabeça que você queria correr na Fórmula 1? Sim. Não. Criança não, mas aí nesse momento sim. momento, sim. Lógico. Adolescente de 18 anos já era o foco total. A Fórmula 1 era o É foco porque total. isso daí